ali também tá, daqui a pouco aparece nesse ranking. Então é isso, tem lugar para todo mundo, tem mercado para todo mundo, e as melhores, as que mais serão eficientes é que vão prosperar. Então, como é o manejo nas cidades? Qual é normalmente como a gente trabalha? A gente sempre tem um carro de elevação, que pode ser um cesto aéreo articulado. A gente faz a trituração já na rua, né? O material triturado aqui a gente agrega valor, que a gente não chama mais de resíduo, a gente chama de produto da arborização urbana, e máquinas de destoca. Então temos vários equipamentos, normalmente esses equipamentos ainda são importados, mas a gente quer trazer mais marcas de trituradores para o Brasil, né? Não vamos ficar refém de poucas marcas de trituradores, de destocadores. Vamos tentar trazer esse pessoal para aqui para dentro. Vamos melhorar a tecnologia empregada dentro dos equipamentos de manejo arbóreo. Então, a gente criou também um aplicativozinho para as ordens de serviço de prefeitura não ser mais no papel, a gente tirar a foto do antes, tirar a foto depois da poda. Então, a prefeitura vai saber onde os nossos caminhões estão trabalhando, vai saber, pode fazer uma conferência online de onde a gente está manejando na cidade. Isso é bom, transparência, são ferramentas que a gente está utilizando dentro dos nossos contratos. Então, falar um pouco sobre essa evolução do manejo, né? O manejo arbóreo da sua cidade, ele é sustentável? Para onde você vai levar esse produto da arborização? Você está compostando esse material, você está agregando valor a ele, entrega um produto, né, para a prefeitura, ou você está levando isso para um aterro sanitário, né? Hoje, normalmente, os caminhões com a galhada, né, sem ser triturada, é levada para os aterros sanitários e passa um trator de esteira lá e enterra aquilo ali. E hoje 5%, né, do volume dos aterros sanitários no Brasil é material verde, material que poderia estar sendo aproveitado. Isso aí foi um exemplo que aconteceu na cidade de Natal. A gente transformou disso aqui para isso aqui, né? A gente tem um parque de compostagem lá, a gente controla a umidade e tudo, e entrega um produto, além do serviço que a gente presta, a gente entrega um produto para a prefeitura. É evolução. E eu acho que isso vai acontecer cada vez mais, em cada vez mais cidades, transformando esse manejo sustentável. Então aqui são alguns equipamentos que a gente estuda, né, quando a gente vai fazer o dimensionamento de uma cidade, as amplitudes, as alturas de trabalho, como carregar mais eficiente os troncos, como triturar melhor, verificando os diâmetros, volumes, os trabalhos, as alturas máximas. Então isso é meio que um estudo como a gente faz quando a gente vai elaborar uma proposta de preço para uma licitação, para um projeto. Aqui mais exemplos de trituradores. Esse é um triturador que consegue triturar até 60 centímetros de diâmetro, né? Você vê que ele já joga dentro de uma carreta aqui. Eu nunca vi esse equipamento ainda no Brasil. Tem os manipuladores também, que o pessoal está usando muito nos Estados Unidos e já vai chegar por aqui, já a gente vai encontrar isso aqui nas nossas ruas. E eu estou estudando muito a chegada desse equipamento aqui no Brasil, mas você veja, um cabeçote de manipulador desse para fazer as erradicações custa no Brasil R$450 mil, só esse cabeçote. Então são equipamentos muito caros, mas que valem a pena ao longo do período de contrato dentro de uma cidade, que é uma realidade lá fora, e isso aqui tem que chegar no Brasil. Então, quais são as etapas, né, do manejo em si, né? Primeiro você faz um diagnóstico da sua cidade, os inventários, você planeja através de planos de arborização, leis municipais. Depois vem um projeto executivo, você faz a implantação, e aqui está um pouco o trabalho da Engemar, fica aqui mais ou menos nessa linha. A gente faz essa manutenção, a gestão e o monitoramento para trazer os resultados para o manejo arbóreo e para a arborização, né? Uma melhoria dentro da qualidade da arborização dentro do Brasil. E qual é a realidade do manejo no Brasil, né? Eu já analisei mais ou menos 500 editais
em 6 anos que eu trabalho na parte comercial da empresa, fiz visita técnica em 120 cidades, participei de licitações em 90 cidades e hoje a gente já executou em 12 cidades esse manejo. Então, o que eu vi, ou o diagnóstico que eu tiro desse manejo, é mais ou menos isso aí. 80% das nossas cidades ainda produzem, porque temos 5.570 cidades no Brasil. A maioria delas de pequeno porte, né? Lógico. Então, normalmente, o que encontramos é um jardineiro, funcionário público, nada contra ele, tá, pessoal? Ou seja, é um profissional que tem uma escada metálica, um facão, um machado, e acaba transformando a sua arborização naquela altura de 3 metros, de 4 metros da sua escada metálica, porque ele disse, se ele não conseguir alcançar a árvore, ele não consegue podar e acaba transformando toda a arborização da cidade numa altura só, ou numa altura máxima do tamanho da escada metálica dele. Então, depois disso, as prefeituras estão repassando esse serviço de manejo para as empresas de lixo, de coleta de lixo, né? Muitas vezes vem o caminhão de lixo, que faz o recolhimento, e tem um caminhão carroceria que faz as podas, mas o interesse é no volume do material que será retirado das ruas. E depois, 15% das cidades brasileiras já possuem um manejo arbóreo, uma empresa específica para manejo arbóreo, mas ainda sem a trituração, sem a compostagem, sem os outros equipamentos e os outros serviços que agregam no manejo em si. E aí, acabamos com 40 cidades só no Brasil possuem um manejo arbóreo sustentável, né? Utilizando a BNT 16246-1 e manejando também esse resíduo ou o produto da arborização urbana. É muito pouco, né, pessoal? No universo de 5.500 cidades, a gente ainda está engateando. Então, vamos lá. Então, quais são os exemplos bons e ruins aqui das licitações públicas, né? A licitação pública é um chamado público, né? A prefeitura diz, olha, eu quero contratar uma empresa especializada em um determinado serviço e eu vou pagar tanto aqui são os objetos contratuais nas licitações. Então, exemplos ruins, a cidade quer contratar uma empresa para fazer serviço de desensetização, desjardização, desculpinização, roço, capina, poda de árvore, limpeza de caixa d'água, ou seja, quer um quebra-galho, né? Ela não quer uma empresa especializada em manejo arbóreo, ela acaba querendo contratar uma empresa que faça de tudo e acaba não fazendo nada corretamente. Então, a gente não participa desse tipo de processo, né? Quando o pessoal não quer um trabalho mais especializado. E exemplos melhores: contratação de empresa especializada para serviço de manejo arbóreo, sob o regime de empreitada por preço global, que será regida pela... Você acaba verificando aqui que já existe um objeto mais bem definido, aí vamos olhar o termo de referência, vamos olhar os preços unitários, vamos verificar se é viável a gente entrar lá e participar do processo licitatório. Então, aqui um exemplo, a gente trabalhou em Maringá, tem o pessoal de Maringá que chegou aí, mas uma realidade nossa. Aconteceu um temporal no dia 23 de abril desse ano, caíram 300 árvores no chão. E aí, a Ingemaia, vamos lá tentar limpar a cidade, né? E então, é isso que acontece, a gente está lá, a gente é o braço direito da prefeitura, a gente tem que resolver os problemas, então a gente tem que ter muito cuidado na formação dos preços unitários e nas condições que a prefeitura ou a cidade nos oferece. Então, como atender isso? 80% da cidade ficou sem energia, né? Muita gente só restabeleceu a energia da sua casa, você ficou com a geladeira parada, perdeu comida. Então, a gente tem que pensar muito no bom manejo, né? na prestação de um serviço de qualidade. Então, lá em Maringá, a gente... Destino final do material triturado e dos troncos era aqui na Pedreira Municipal, e a gente montou o nosso galpão, nossa garagem de equipamentos aqui para que ficasse bem próximo e ficar uma logística boa aqui de trabalho. Então, a partir desse momento, como vamos trabalhar? A gente sugeriu fazer uma divisão entre setores na cidade para que o manejo fosse mais concentrado e a gente conseguia atacar cada uma dessa região da cidade por mês.
ou seja, tirar as pendências, os passivos e organizar melhor a prestação de manejo. Aqui foi um equipamento nosso trabalhando nessa tempestade, então você vê que a cidade ficou muito um caos, né? Isso aqui é mais ou menos a quantidade de equipamentos que a gente estudou, a gente detalhou, projetou cada um desses equipamentos, compramos esses equipamentos, investimos R$2,5 milhões para comprar os equipamentos para Maringá, para fazer um bom trabalho, né? A engenharia do processo começa na decisão dos equipamentos que a gente vai utilizar lá no manejo. Então, tudo isso precisa ser estudado, bem detalhado, qual equipamento, qual frente de trabalho a gente vai trabalhar. E aqui em Recife, a gente também fez um investimento muito grande, quase R$8 milhões só em máquinas para fazer o contrato de manejo, cada equipamento também, as alturas, os trituradores, e é isso. O manejo vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Assim, eu acho que as empresas vão crescer, e as prefeituras precisam entender que para contratar uma boa empresa precisa fazer um bom edital. Eu fiz até um curso agora de terceirização dentro da SBAL, agradeço a SBAL pela oportunidade, mas foi muito proveitoso. A gente teve 60 integrantes do curso, a gente apresentou termos de referências, bons termos de referência, boas planilhas de preço, boas composições de preço unitário e editais bem feitos. Então é isso. Agradeço a oportunidade aqui, Dr. Anderson. Vou entregando logo ao Flávio aí. Bom, parabéns, Pedrinho, mais uma vez, a Engemaia mostrando aí, tem mercado para todos, né, gente? Quem quiser abrir empresa, né? Procura interagir uma com a outra, vamos falar, não vamos ser inimigos de ninguém. As aves sempre mostram isso para a gente, por que ela quer ficar em pé, ela quer ficar lá em pé para favorecer muita saúde, melhoria de vida e qualidade para a gente. Então, um bom profissional, um bom empresário que fala, que conversa, só tem a ganhar. E aqui a gente vai dar continuidade. Aves grandes, gente aí de empresa aprendendo a ser empresário, né, com qualidade, mas se não tiver aquele garoto, aquele profissional enraizado, aí Pedro, demais empresário, não tem que investir na qualidade dos podadores, tem que botar essa molecada para treinar, né? Treinar, fazer cursos, especializações, e você terá bons profissionais na empresa. Vamos ver nesses profissionais a exemplo do grande amigo aqui, Flávio Mendes. Flávio Mendes vai proferir aqui uma fala em relação à profissão e carreira do arboricultor. Eu sou agrônomo, entrei na prefeitura em 94 no concurso. Quem é arboricultor? Descobri na SBAL quem é esse arboricultor, quem é arborista, esse nome lindo. Perguntando ao meu amigo IP, ele disse, é aquele cidadão que tem amor pelas aves, é aquele profissional que a gente vai ver aqui com o Flávio nessa experiência. Flávio, ele é da Jardim Arte, atua em Santa Catarina, né, há 26 anos, é certificado pela Trade Work Climber Specialist, né, pela ISA também, tá vendo? Homem internacional, vamos pegar, é arborista do tipo da Volkswagen, menino, olha aí, então, fera o cara, né? Vamos ver aí o Flávio, para daqui a pouco a gente vê os comentários do nosso amigo Eliandro Bruno. É com você, Flávio. Boa tarde, pastor. Boa tarde, pessoal. Um grande prazer poder estar aqui compartilhando um pouco com vocês. Desculpe minha voz, mas minha garganta já foi a tempo, aí o clima seco aqui não está ajudando muito aqui. Mas vamos lá. Então, sou o Flávio. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso trabalho, né? O trabalho do manejo de áreas urbanas é onde que a gente pode realmente ganhar dinheiro. Um pouquinho sobre a nossa história, que não importa muito, o que interessa. A pergunta que eu quero deixar, árvore dá dinheiro? Sim ou não? Quando eu era pequena, minha mãe dizia sempre que meu filho, árvore não dá dinheiro. E eu descobri o contrário. No meu ponto de vista, árvore dá dinheiro. E não só para mim que trabalho no manejo, dá dinheiro para muita gente. Muita gente está envolvida na arboricultura. Mas tem uma cadeia produtiva aí do agronegócio, né, que é gigantesco, né? A cadeia produtiva
na arborização urbana é muito grande, muito mais grande que muita gente pensa, né? Tem muitas outras empresas que não estão envolvidas diretamente na arboricultura, que vivem também e ganham muito dinheiro em cima dela, né? Nos manejos integrados. Não passou nada. Vamos ver o que é. Foi não. Cadeia produtiva. Então vamos começar aonde? Eu vejo que um bom arborista, uma empresa que trabalha com manejo, nós temos que começar, a primeira coisa, na treinamento e capacitação. Não tem outra forma. A gente vai ter que começar por ali, que é a base. Se não tiver a base, não tem jeito. Técnicas, equipamentos, materiais adequados para fazer um bom trabalho e poder ter um bom resultado para a empresa. O manejo integrado de todas as empresas, manutenção dos equipamentos, tudo mais, as florestas urbanas, pesquisas. Essa parte aqui, eu gosto muito que as pesquisas dos profissionais especializados, se não tiver pesquisas que vêm das universidades para nos ajudar no nosso dia a dia, fica muito complicado. Muitas coisas que nós estamos colocando em prática hoje, alguns anos atrás, estavam dentro das universidades, fazendo pesquisa, e hoje a gente está botando no nosso dia a dia, que acaba dando lucro para nossas empresas. E as normas e a legislação. É muito importante quando a gente consegue seguir a BNT de poda. É bem legal quando chega um orçamento para mim, e lá dentro do orçamento começou a mudar de um tempo para cá, que chega o orçamento e diz assim, ó, queremos um orçamento de poda de árvore seguindo a BNT 16246/1. Isso é uma felicidade para mim, porque antigamente chegava um orçamento e o cliente dizia o seguinte, eu quero uma poda de 50% árvore, que era terrível, tem que explicar para ele que eu não posso podar 50% árvore. Agora não, agora nós estamos fazendo podas que os próprios clientes, as próprias empresas já estão pedindo que siga a BNT. Então temos aí várias ABNT que estão nos ajudando, que é super importante essas normas regulamentadoras, as BNT e tudo mais. Quem pode trabalhar aí no agronegócio, né? Engenheiros florestais, agrônomos, ambientais, biólogos, técnicos agrícolas, os jardineiros, e ali vai, né? Está crescendo cada vez mais, cada vez mais. Eu sempre falo quando a gente vai na universidade, às vezes, algumas palestras, algumas coisas, que muitos profissionais dentro da universidade estão deixando vazar pelas mãos uma grande cadeia de um mercado gigantesco, que pode ganhar muito dinheiro, e às vezes ficam insistindo, alguns engenheiros florestais, em produção de madeira, e ficam numa acomodação, e tem tantas vagas, tanto serviço, é claro, tem que arregaçar a manga, tem que fazer um pouco mais, né? Sair da linha de conforto e correr atrás, mas realmente está pegando muito. Nos últimos 2 anos, depois da pandemia, os jardineiros começaram a querer curso, começou a aumentar os treinamentos, empresas dando treinamento, e os jardineiros que faziam aquelas podas erradas começaram a fazer treinamento, capacitação e começaram a trabalhar da forma certa. Isso é super importante. Eu vejo que a gente tem que começar na base. O trabalho que o Pedro faz é fantástico, que é dentro das prefeituras, as podas urbanas. O trabalho que eu faço é para empresas, condomínio, pessoa física, que é o pequeno. E o meu treinamento que ele está ministrando hoje é para os pequenos. Então a gente vê que esse pequeno que ele começa do zero, hoje, em 1 ano, ele consegue melhorar muito o trabalho dele. Eu fiz uma pesquisa pequena em alguns alunos, em 1 ano. Colega, em 1 ano, quanto é que você fez de faturamento? Seguindo o seu serviço, não mudando a atividade dele. Né? Um que era jardineiro, tem um que é bombeiro, tem outro que trabalhava só com licenciamento. A média foi mais ou menos a mesma. Ó, Flávio, eu ganhei 30 mil reais de serviço, mantendo o meu trabalho que eu já fazia, que foi 1 a mais, e tu investisse quanto? Eu investi 30 mil reais. Então quer dizer que eles estão se preparando ainda para o mercado, porque eles ainda não estão totalmente prontos. Então isso é bem legal, a gente está vendo que o povo está ganhando dinheiro e está investindo dinheiro. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que o mercado todo está girando e todos estão faturando. Né? O que vocês estão vendo nessa imagem? Estão vendo que o pessoal fazendo poda, triturando? Eu não. Eu estou vendo uma empresa que vende uma garrafa florestal, eu estou vendo uma empresa que vende caminhão, eu estou vendo uma empresa... Como é que faz aqui a bolinha aqui? Vamos ver? Vamos ver aqui. Vamos dar certo aqui. Opa, aqui.
Eu estou vendo aqui uma empresa que vende motosserra, eu estou vendo uma empresa que vende triturador, eu estou vendo aqui um funcionário com EPIs, certo? Que alguma empresa faturou com isso, um caminhão e tudo mais. Então, quantas empresas estão faturando durante esse serviço? Será que foi só o Flávio que faturou nesse serviço? Quanto que ganhou de combustível para o triturador? Treinamento para esses profissionais? Quanto treinamento que esse pessoal recebeu? EPI, impostos, seguro de vida, seguro de responsabilidade civil, medicina ocupacional, e tudo mais, né, que está ali dentro. Então, assim, a fatia que a gente cobra é uma pequenininha. Agora, o mercado todo que está girando é gigantesco, é muito grande. Nessa situação aqui, muitos veem só uma pessoa cortando uma árvore. Eu estou vendo ali um capacete, eu estou vendo um serrote, eu estou vendo uma bota de proteção, uma calça de proteção, uma corda, e tudo aquilo que a gente não vê que está ali ainda. Quanta coisa que tem ali que a gente não está vendo? Os impostos, combustíveis, os EPIs. Então, é uma cadeia gigante e um mercado promissor. Porque o profissional que estiver bem preparado, ele vai ter um faturamento muito bom. Muito bom mesmo. O problema todo é que a gente é pequeno ainda, o mercado é muito novo, não só no Brasil. Na última evento que ele teve no México, conversando lá com o Eduardo Medina, ele falou que depois da pandemia, em toda a América Latina, esse mercado está aquecendo muito. Está aquecendo mais. No Brasil mesmo, podemos dizer que nos últimos 2 anos, depois da pandemia, apareceu 3, 4 empresas dando treinamento, e podemos dizer que mais ou menos pessoas que foram treinadas, capacitadas, depois da pandemia, mais de 500 pessoas brincando, fizeram treinamento para fazer esse tipo de trabalho. Então, as empresas que dão treinamento, estão recebendo, esse pessoal está trabalhando, esse funcionário está trabalhando com segurança e vai chegar em casa. Então, esse é o nosso trabalho. Ali, quem ganha tudo? Todo mundo está ganhando um trabalho bem legal, né? O agronegócio no Brasil, esse é um trabalho do Charles e o Paulo, aí, da Arboran, que ali está dividindo um pouquinho aí, sobre o agronegócio do Brasil. Então, a gente vê ainda que São Paulo ainda tem a maior fatia, né? A maior fatia está mais no sul, um pouquinho no Acre, então está bem espalhado ainda, está pouco. E olha o tamanho do Brasil, quanto ele pode crescer a arboricultura, né? Que trabalha da forma correta, da forma legal. Então, a gente vê que isso é um mercado muito pequenininho. O Brasil tem muitas árvores. Eu conversando com muitas pessoas de fora do Brasil, eles ficam muito admirados com a quantidade de árvores que nós temos no Brasil e poucos profissionais para fazer esse manejo. Por que isso? Se nós temos tantas árvores e poucos profissionais capacitados. Tem mercado para todo mundo. Quanto mais nós capacitar, quanto mais nós levantar o nível de qualidade desses profissionais, mais árvores nós vamos ter. O meu cliente é árvore, não a pessoa que está pagando. Eu sempre falo para o pessoal, se eu acaso eu cortar essa árvore, o nosso IP aqui do Dr. Ave, se esse IP está com 10 metros de altura e só tem um IP de uma casa, eu ir lá e cortar ele, acabou no cliente. Eu não quero isso. O que eu quero? Eu quero fazer uma poda nesse IP para voltar daqui a 2, 3 anos. Eu quero fazer uma adubação, eu quero fazer uma limpeza nele, eu quero fazer um tratamento dele. 2 anos depois volto de novo lá e vou tratando ele. Por quê? Eu prefiro ganhar pouquinho de cada vez e poder voltar. E quando eu faço serviço, voltei aqui. E quando eu faço serviço, eu gosto de ganhar do cliente, sugar tudo que eu posso sugar dele. Eu não ofereço só uma poda, não, eu vou oferecer uma adubação, uma nutrição, um acompanhamento. Se precisar fazer um cabeamento, eu faço um cabeamento, um gerenciamento do resíduo, faço um trabalho completo com ele. Por quê? Eu não quero muitos clientes. Eu quero ganhar um valor legal e poucos clientes, mas ganhar um valor que eu acho que seja justo para mim. Porque eu não quero uma quantidade gigantesca de cliente. Se eu tenho aquele cliente, eu consigo oferecer vários trabalhos para ele, não preciso ficar correndo atrás de um monte de cliente. Esse é o nosso foco. Tá bom? O agronegócio do Brasil, como está destruído, né? Então, é uma situação dos profissionais autônomos, que é uma situação triste, que não é legal. A gente teria que mudar isso para as pequenas empresas, né? Que seria bem legal. E, claro, as pequenas empresas aumentando até chegar nas grandes empresas igual
do Pedro e Gemar, se nós tivesse toda a cidade, uma empresa que nem a do Pedro fazendo a manutenção da cidade, seria um mundo ideal, né? E mais empresas, né, as micros e pequenas empresas, fazendo o trabalho que a gente faz, né? Seria uma posição bem legal. Infelizmente ainda, se nós dividir essa fatia do corte de politransplante em 42%, se nós separar ainda só em corte, nós vamos perceber que o corte é o maior serviço ainda que é feito, infelizmente. A gente tem que mudar isso, né? A gente tem que mudar um pouco para aumentar mais os cuidados com a ave, para não precisar, então, fazer o restante, né? Porque a gente cuida da ave, a ave não cai, né? Então, assessoria de 20%, 22% dos projetos de paisagismo e somente 10% avaliação de risco, né? A gente deveria avaliar muito mais ave para não deixar elas cair. Eu sempre falo para os clientes, quando eles me ligam para fazer um serviço, eu digo, olha pessoal, nós temos que cuidar de ave, a gente faz avaliação de ave. A ave é igual dente, pastor. Se tu não cuida, cai. Não tem jeito. Se a gente cuidar muito bem das aves, elas vão durar muito mais tempo. E eu preciso das aves em pé. Eu preciso delas para viver, para receber o meu dinheiro. Então eu não posso deixar as aves cair. Então nós temos que cuidar dessas aves. A área de atuação aí do arborista, né, é muito grande. E a gente vê que muitos estão deixando passar e fazendo só supressão de árvores. E a outra parte, eles esquecem. Porque eles acham que cortar a árvore dá mais dinheiro. Eu acho que a SBAL, a função dela é mostrar isso aqui, que nós podemos fazer vários projetos, cuidados com árvore, poda, tratamento, transplante, que a gente está fazendo bastante transplante legal, e dá um lucro legal. E o detalhe, não é só eu que ganho, tem muitas empresas que estão ganhando juntos. Um transplante que nós vamos fazer agora, com uma ave de 84 toneladas, vai ter 2 guindastes, que vai dar uma média de, eu acho que vai dar 600 mil reais só de guindaste. Então, é um trabalho gigantesco, né? Então, resgate de fauna e flora, supressão, gerenciamento de resíduo, né? E a capacitação. O gerenciamento de resíduo, para quem é uma empresa pequena, é a sacada. O maior problema do arborista, do tree-work, o podador, é o gerenciamento do resíduo. Para vocês também, né, Pedro? Eu acho que o maior problema é o gerenciamento de resíduos, né? O gerenciamento de resíduos é um calo, não só no Brasil, como em todo o mundo. Então, a gente tem que usar trituradores, caminhões basculantes, ter área de compostagem próximo, e a gente faz isso, que nem o Pedro falou, esse produto, que um calo virá uma solução, onde a gente pode ganhar dinheiro com isso. Eu mesmo, a gente tem uma área de compostagem, que a gente prepara o material, que a gente tem um composto orgânico, que eu acabo vendendo ao próprio cliente esse material que o cliente me compra. Ele me paga para mim dar o destino desse material e depois me paga novamente para mim botar esse mesmo material para fazer uma doação para ele. Então, estou ganhando 2 vezes esse cliente. É o que eu falo, eu quero sugar do meu cliente tudo que eu possa e ele ficar contente. Então, e a capacitação e treinamento que a gente está também ministrando, e muitos arboristas aqui já estão capacitados, né? Esse é um problema muito sério que está acontecendo em toda a América Latina. Pessoas que ainda não estão preparadas já estão capacitando pessoas que começam a virar um risco, né? Como o mercado cresceu muito nos últimos tempos, o que vai acontecendo? Um crescimento desordenado. Todo mundo quer treinar, todo mundo quer capacitar, e a gente vê que a pessoa começou há 6 meses atrás e já está capacitando pessoas. Eles nem estão preparados ainda e já estão capacitando outras pessoas. É complicado, porque podem acabar se acidentando e ainda fazendo pessoas trabalhar em situação de risco, né? Então, isso tem que ter um cuidado bem grande. Na construção civil, esse é um trabalho que a gente está fazendo, que eu acho que é espetacular. É um trabalho muito bacana, porque a gente consegue manter uma ave na construção civil e as construtoras estão gostando desse trabalho, né, de manter. A gente fez um trabalho numa construtora, que a gente fez toda a preparação da ave na construção civil, foi cercado, foi botado o nosso resíduo de poda, e eles tiveram que botar uma mesinha debaixo, e quando os clientes vêm ver a obra, é o local que eles conversam com o cliente, debaixo da árvore. Então, primeiramente, a construtora achou que aquilo era um espaço morto, e eles conseguiram reverter para um lugar bom, onde eles conseguem conversar com os clientes, que é um lugar mais tranquilo, não tem barulho, não tem sujeira, e na sombra da árvore, que normalmente nas obras é um lugar mais complicado, né? E lá debaixo da árvore é um local bem legal para eles conversar com os clientes. Essa situação aqui é uma figueira, que nós estamos trabalhando nela já há 1 ano, e o projeto é bem esse, vai ficar bem assim,
essa árvore no meio do condomínio, né? Vai ficar espetacular, né? Tomara que a gente consiga manter ela bem legal, como ela está ali. Então vai ser tudo deck, vai ser tudo suspenso, para a gente ter uma boa área permeável nela, e a gente está tentando cuidar dela há um ano. A obra começou a escavação agora, faz 2 meses, tem uma projeção de 3 anos, e eu tenho uma visita a cada 3 meses nessa árvore. O Hélio ajudou muito isso, com a BNT de árvore na construção civil, e eu estou ganhando minha diária para ir lá cuidar dessa árvore a cada 3 meses. Então, pode ver como o mercado é gigante, para quem está olhando o mercado com carinho. As podas, né, que a gente faz bastante as podas, então, às vezes é um pouco complicado, um pouco difícil, mas as podas é o que mais mantém nós. Eu gosto muito da poda porque, se eu podar a árvore, eu posso voltar várias vezes, lembrando que eu sempre faço a poda por uma exigência do cliente ou nossa, que a árvore não precisa de poda, né, porque a árvore na floresta ela já está perfeita. Aqui é um caso de uma árvore que foi feita uma poda errada, a gente fez a poda correta para manter a árvore legal. Esse é um trabalho, essa árvore, ela ia ser cortada. O cliente queria cortar a árvore porque ele queria ter a vista lá de Balneário Camboriú, e ele não queria ela, queria cortar porque ele, quando eu estivesse na varanda dele, ele queria ver as manchas passando lá em Balneário Camboriú e tudo mais, então foi chamado para cortar. A gente fez uma proposta para ele, para fazer uma poda, fazer um tratamento com essa árvore, para não precisar cortar ela, né? Porque o objetivo dele era ver uma árvore. Então eles vão levantar a copa dela e vão manter essa árvore, porque é uma árvore linda e todo o poder que ela tem. Então, gigantesca árvore, um local lindo, e a árvore ficou espetacular, né? Então, é muito difícil a gente conseguir coincidir a necessidade do cliente com a necessidade da árvore. Tem que ter um pouco de lábia. O arborista, que tem as empresas pequenas, como em toda a América Latina, as empresas de poda normalmente são em 5 funcionários, o próprio proprietário sobe na árvore para fazer a poda, ele tem que ser arborista, ele tem que ser vendedor, tem que cobrar. Então esse é o resultado de um pouco do trabalho de levantamento de copa, ainda faltava um pouco ainda, mas o cliente ficou muito satisfeito, e agora eu tenho uma árvore que eu vou cuidar dela durante muitos anos. E depois que o cliente caiu na minha garra, ele não sai mais. Então eu vou ganhar dele muito tempo. Então é a poda, com toda a técnica, e a árvore ficou bonita. A gente levantou a copa um pouquinho mais que deveria, mas a gente conseguiu salvar ela. Então a gente não podia deixar essa árvore nesse local, que é maravilhoso, né? Os equipamentos em cima da árvore que a gente usa. Então, a gente está apaixonado, né? A gente está apaixonado por árvore, então quanto a gente consegue manter mais as árvores, melhor. O tratamento fitossanitário, essa situação aqui foi uma figueira, que a gente fez um trabalho em Gaspar, em Santa Catarina. Quando eles nos chamaram, ela estava com pontas secas. E o pessoal da prefeitura falou o seguinte: Flávio, eu quero podar essas pontas secas. Eu disse: colega, vamos fazer um tratamento nessa árvore melhor, porque eu tirar a ponta seca não vai resolver, vai estar plano de raízes. E realmente tinha um problema de raízes séria, muitas raízes podres que estavam lá. Tinha concreto, areia, paver e a árvore com um solo totalmente compactado. A gente precisou ter essas 3 camadas, entramos com a espada de ar e fizemos todo o trabalho para poder deixar essa árvore legal.